e tem bomba no Santos. Bomba no Peixão. Everton Ramos, boa noite para o senhor. Desfalque no clássico, né? PDV, boa noite pra você, pros amigos e pra todo mundo que tá acompanhando os donos da bola nesta sexta-feira. Neymar virou desfalque não só pro clássico contra o São Paulo, mas ainda há uma dúvida de em quanto tempo ele deve ficar fora dos gramados após ter a constatação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Terceira lesão do Neymar no ano, as outras duas tinham sido na coxa esquerda, ainda no começo da temporada, ali no retorno ao time da Baixada Santista. Ele tem uma primeira lesão entre os meses de março e abril, logo depois inclusive da semifinal com o Corinthians no Campeonato Paulista, coxa esquerda, e aí na sequência no Campeonato Brasileiro, a última lesão dele, inclusive, num duelo contra o Atlético Mineiro. Justamente nesse mesmo período do segundo turno. Ou seja, ele não disputou nenhum clássico com o São Paulo e vai ficar sem disputar em toda a temporada. Olha só. Isso porque... E lembra que ele falou que ele era meio que o pai do São Paulo? E de fato, né, os números dele contra o São Paulo... O Neymar tá virando aquele meme, sabe, do ok, grandpa. Ok. Tipo, vai lá. Calma, vovô, isso aí é um micro-ondas. Senta lá, vovô. A única vitória do Santos em clássico, inclusive, é contra o São Paulo, um dia depois do Neymar, a volta dele ser anunciada. Tem toda aquela festa na Vila Belmiro, e aí, no fim de semana, o Santos ganha do São Paulo de virada por 3-1 e foi a única vitória em 6 clássicos disputados em 2025. Mas o Neymar, de fato, não esteve presente em nenhum deles contra o São Paulo, porque no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Neymar havia se contundido contra o Atlético Mineiro, tinha sido um desfalque na derrota por 2-1 no Morumbi, havia essa expectativa. O Neymar, ele sentiu a coxa direita no treino ontem à tarde. E aí hoje pela manhã, o único dia durante a semana que o Santos treinou pela manhã foi nesta sexta-feira. Ele não participou dos treinamentos e isso inclusive já chamou a atenção de todo mundo que acompanha o dia a dia do time da Baixada Santista. Agora à tarde ele foi avaliado e em nota o Santos informou então essa constatação através de exames de imagem de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita do atleta santista, que já iniciou o tratamento no centro especializado ali no departamento médico do Santos. Questionei o PDV e ainda não temos a informação de qual o grau dessa lesão, que é o que deve determinar inclusive quanto tempo ele deve ficar afastado dos gramados. Grau leve de 1 a 2 semanas, aí a gente tem moderado e até mesmo uma situação grave que pode tirar ele até mais de 3 meses dos gramados. Ou seja, a gente pode, dependendo da gravidade da lesão, não ter mais o Neymar em campo ainda nesta temporada de 2025. Lembrando que o contrato dele atual com o Santos é até o final da temporada. A lesão, então, o nome da lesão é... Lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Tá bom? É a terceira dele no ano, inclusive alguns sites, o PDV, que fazem aquelas estatísticas, e muitos deles dão que o Neymar aí, em toda a carreira profissional teve mais de 40 lesões. É um número bastante alto, que chama bastante atenção. E no momento em que ele estava no melhor momento dele no retorno santista, né? Eram 9 jogos, começando e terminando as partidas, 90 minutos, ou sendo substituindo ainda nos minutos finais. Foi assim contra o Atlético Mineiro, quando um torcedor inclusive invadiu a Arena do Galo para tirar uma selfie com o Neymar logo após ser substituído, mas ele estava entrando no time titular e estava fazendo as partidas na maior quantidade do tempo, e aí 9 jogos, essa sequência de 9 jogos interrompida por uma nova lesão. Olha, se essa é a melhor fase do Neymar no Santos, no retorno dele, é porque realmente é um fracasso retumbante esse retorno do Neymar ao Santos, né? A melhor fase, pelo menos em questão de partida, jogo, porque quando ele voltou, ele fez um jogo bom e machucou de novo. Isso. Então, realmente é a melhor fase. E é muito ruim essa melhor fase do Neymar. Em números, né? Porque jogar por jogar, tudo bem. Exato. Beleza, o que a gente espera do Neymar é muito mais, né? Não só apenas que ele jogue, que ele entre em campo. Nesse intervalo de 9 jogos, foram 3 gols, 2 contra o Juventude, inclusive há mais de um mês. Sim. A última vitória, inclusive, do Santos no Campeonato Brasileiro, lá no Morumbi. E também contra o Flamengo, aí essa vitória é muito comemorada pelos santistas. Verdade. Mas recebi mensagens, inclusive, de santistas, vi aqui nas redes sociais, alguns deles falando que, inclusive, era a hora do Neymar ir para um banco. Então, aí, né, fica também essa dúvida. Será que poderia ser o momento de um Neymar? O Santos perde muito com ele jogando esse futebol atualmente. O Santos não perde, o Vojvoda teria, inclusive, uma dúvida para esse duelo, que era justamente Vitor Hugo no meio-campo com Neymar.
se deram muito bem no jogo contra o Atlético Mineiro. Só que a gente tem agora também o retorno do Benjamin Roleiser, que estava suspenso contra o Galo. Então havia dúvida se ele sacaria o Vitor Hugo para colocar o Roleiser. Agora, com a contusão de Neymar, o Roleiser deve atuar ao lado do meio-campista emprestado pelo Flamengo. O maior prejuízo é pro Neymar, né? Se ele persegue voltar para uma seleção brasileira e jogar a Copa, o prejuízo é maior para ele. Pro Santos, obviamente, legal ter o Neymar, importante, até porque ele custa caro. Mas hoje, o Santos não depende do Neymar, né? O Santos não depende do Neymar. O Santos conquista resultados, perde jogos, ganha jogos, não por influência do Neymar. Então dá pra seguir tranquilamente sem o Neymar. É uma pena pelo Neymar, que talvez persegue aí essa situação de estar numa Copa do Mundo, né? O Arboleda teve essa lesão recentemente no reto femoral. E o Everton falou muito bem, depende muito do grau. O Arboleda, num primeiro momento, quando veio a notícia, muita gente pensou, nossa, o Arboleda pode desfalcar o São Paulo de 2 a 3 meses. Ele voltou em menos de um mês arredondando. Então, dependendo, o Neymar pode estar à disposição de novo em um mês. Mas, cara, um mês pro Neymar é uma vida. Na atual situação do Neymar, um mês pro Neymar é uma vida. E na atual situação do Santos também, né? Mas que o Neymar não tá fazendo tanta falta. Exatamente. O Santos o Santos não é mais... O Neymar, quando ele chega ao Santos, o Santos tinha um elenco. Ele era um jogador, vai ter que carregar os caras. A presença do Neymar atrai jogadores de melhor nível. E hoje esses caras, dentro da situação do Santos, com um bom treinador que eu considero que é o Vojvoda, eu acho que o Santos pode sair da situação que tá no Campeonato Brasileiro sem o Neymar. Mas o jogo de domingo é crucial pra isso, né? Sim, crucial. Sim. Não, o Santos, domingo, tem ganhado do São Paulo. É jogo da vida. O São Paulo provavelmente reserva, vai né? entrar com time reserva, né? Não tem nem o que discutir. Nos bastidores, esse é dado como um jogo de virar a chavinha, tá? Lógico. O Santos, inclusive, fez uma partidaça. A gente já conseguiu ver uma evolução no Santos, principalmente nos últimos 2 jogos com o Vojvoda. Mesmo empatando, né? Contra o Galo, por exemplo, o Santos joga melhor do que o Galo. Exato. Dominou a partida contra o Galo, que a gente não vinha vendo o Santos fazendo contra nenhum dos adversários, mesmo quando vencia. O próprio Juventude, a última vitória do Santos contra o Juventude no Morumbi, o Juventude domina o jogo. O Santos só não perde aquela partida por causa do Gabriel Brazão, que é outra dúvida pro clássico de domingo. É mesmo? A certeza só vem... O pessoal me avisou aqui que a certeza só vem de fato amanhã. Mas aí não tem a ver com protocolo, tem a ver com o Santos deixá-lo de fora. Também tem a ver com o protocolo, pela quantidade de dias. A CBF pode... Exato, ele está sendo avaliado, ele foi avaliado todos os dias lá na Baixada Santista, só que a avaliação que vale é que vai ser feita amanhã, antes do jogo. É do protocolo, é um X de dias. Isso, o Santos pode avaliar ele quantas vezes ele quiser. Sim. A avaliação que vai avaliar é da CBF no dia determinado pela CBF. Vai o médico lá... Exatamente, e aí amanhã, e aí eu já até questionei o pessoal aqui, né, o pessoal passou, sobre o Brazão a gente só vai ter de fato a informação amanhã, mas... Ele, durante a semana, fez atividades na academia, não treinou com o elenco, porque também não pode, faz parte do protocolo. Tá. Mas há uma esperança, e há inclusive positivismo com o Brazão em campo contra o São Paulo, tá? Agora a situação do Neymar, de fato, né? Vai ser o grande desfalque para o Santos neste jogo contra o São Paulo. A gente estava falando do efeito dele em campo. De fato, ele não surte em números, PDV, mas acho que principalmente também contra os adversários. A gente vai enfrentar o Santos com o Neymar. Isso acaba surtindo um efeito. Sim, com certeza. Queria girar com vocês, pegando boa noite, para justamente saber essa visão sobre a ausência do Neymar de novo por uma lesão muscular. Bruno Migliozzi, boa noite. Boa noite, PDV. Olha, a gente falou sobre isso há pouco e eu vi no debate de vocês também. Eu só consigo pensar sobre como a passagem do Neymar no Santos não vai ser, e acho que tá ficando cada vez mais claro, a não ser que muita coisa mude, uma passagem lembrada positivamente. Eu acho que mesmo que o Neymar voltasse a jogar bem agora na reta final do Brasileiro, terminasse o ano bem no Santos e voltasse à seleção, o que está distante de acontecer hoje, a passagem do Neymar já teria muitos asteriscos, né? A gente lembraria com muitos poréns de quando o Neymar voltou para o Santos, teve muita expectativa e não deu em nada. Parece que das voltas de grandes craques está realmente destinada a ser a menos bem sucedida, essa do Neymar no Santos. E uma nova lesão reforça esse pensamento e cada vez mais mina qualquer tipo de esperança que o santista tem de ver algo diferente, saindo do Neymar, saindo desse time em 2025, que foi sim
montado com investimento, com mais jogadores, por conta da presença do Neymar. O fato do Santos ter o Neymar faz com que o Peixe tenha que brigar por coisas maiores, sonhar um pouco mais alto, subir na classificação. Lógico que o Santos não tinha competições esse ano, né? Caiu cedo na Copa do Brasil, com o Neymar, inclusive, contra o CRB, o Neymar já estava no time, mas ainda assim, projetar qualquer coisa para um Santos que falava em Libertadores com o Kleber Xavier, sabe? Um discurso totalmente descabido, ainda mais em um ano como esse, em que muita expectativa foi criada, com a volta para a Série A, a volta de um grande craque. O final dessa história toda vai ser triste. Eu acho que é difícil que não seja. Realmente o ano do Santista não cansa de ter notícias ruins. Os jogos não apresentam novidades. A culpa não é do Vojvoda, que acabou de chegar. A culpa não é de grande parte dos jogadores, que está cumprindo seu papel. E o Santos não joga mal todos os jogos. Tem sim jogadores que buscam dar o seu melhor e recuperar o Santos. Mas parece que desde que o Neymar chegou, nada realmente dá certo direito no Santos e nem para ele. E aí, Luiz Fabiani, boa noite. E aí, PDV, boa noite a você, aos amigos, todo mundo acompanhando os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. É mais um retrato do que essa passagem do Neymar pelo Santos, né? Porque quando se espera um passo além, e para alguém do tamanho dele, esse passo além poderia ser esse de um clássico, né? O peso de um clássico. Neymar fazendo 2 gols e o Santos vencendo o São Paulo seria suficiente para mudar a impressão de toda a crítica, toda a crônica. O gol dele contra o Flamengo foi suficiente por um tempo? Então, exatamente. Levantar os olhares, né? E pegaria um São Paulo com outros focos, né? Então imagino que seja um time um pouco enfraquecido em relação ao que se espera na próxima quinta-feira. Seria a chance do Neymar deixar uma página virada e seguir caminhando nesse momento de instabilidade. A lesão muscular, muitas vezes, ela é fruto de um mau trabalho físico, né? De uma má disciplina física. O Neymar nunca foi o exemplo de autocuidado, pelo contrário. Então acho que é fruto de uma carreira em que ele muitas vezes saiu daquilo que era dele cobrado no dia a dia, a exigência é mais alta, e acaba pagando o preço agora no momento que poderia ser crucial para ele virar a página e ser visto como era no começo do ano, um potencial protagonista não só para o futebol brasileiro, mas também para a seleção. E aí, Lucas Bueno, buenas noches. Buenas noches, PDV. Depois de uma jornada intensa ontem com o São Paulo, agora temos essa lesão no Neymar aí. Problemas técnicos acontecendo aqui. Mas vamos seguir. Água. Vamos seguir. No YouTube viu. Acontece. Vamos. Segue a vida. Quem tá no YouTube Vamos viu? seguir. A principal situação, Vou ver, então. a principal situação do Neymar, que eu acho que a gente tem que deixar, eu pelo menos acho isso, daí é mais uma opinião minha. O principal ponto do Neymar se chama Campeonato Paulista de 2026. Eu acho que esse campeonato pode definir o futuro do Neymar e a carreira dele. Dependendo do desempenho dele no Campeonato Paulista, é o que fala se ele vai ou não para uma Copa do Então Mundo. você já tá cravando que ele vai disputar o Campeonato Paulista de 2026. Eu acredito que sim. Alô, Eu Cadê o Fabiano? Alô, o digital. Eu acredito que o Neymar esteja ainda no Santos. Acho que, ainda mais depois dessa lesão, dependendo de quanto for o tempo de recuperação dele, acho que existe a possibilidade de ele prorrogar o contrato dele com o Santos por mais 6 meses até a Copa do Mundo. Ele joga a Copa do Mundo e depois se despede do Santos e vai para um Inter Miami, talvez ali jogar ao lado do Messi, pode fazer algo do tipo. Mas eu acho que para o Neymar, Campeonato Paulista 2026 vai ser o principal campeonato, talvez até da vida dele, porque vai definir o futuro dele na Copa do Mundo, se ele joga ou não sua última Copa do Mundo. Lembrando que é bem provável que a gente tenha Messi e Cristiano Ronaldo nessa Copa. E não ter Neymar, né, mostra a disparidade entre os três ali. A gente não consegue colocar o Neymar na mesma prateleira dos dois por todo o comprometimento que ele não teve durante a sua carreira. Mas essa lesão é mais uma lesão do Neymar, é a terceira dele no Santos, né? No ano, então, ele chegou no Santos no início do ano, terceira lesão dele mostra, não que ele não se cuida, mas passa a impressão de que ele não se cuida, porque um jogador que lesionou 3 vezes no mesmo ano ali, passa um descuido. Mas, PDV, pra mim o principal campeonato pro Neymar se chama Campeonato Paulista de 26, que é o que determina o futuro dele ou não na seleção brasileira, e também a passagem dele pelo Santos. Se ele perde o Campeonato Paulista de 2026 de forma derradeira ou muito vergonhosamente, a passagem dele pelo Santos é terrível. Se ele consegue chegar numa final, a gente já muda a história. E se ele é campeão paulista pelo Santos, acho que a passagem dele ali de volta ganha uma nova cara. Olha que um Campeonato Paulista pode ter de peso. Dentro dessa visão aí do Bueno, sim, mas eu fico aqui pensando, cara, é que o Neymar, ele é teimoso, né? Ele até teima com umas coisas que a realidade vai contra o que ele prega, né? Essa coisa de vocês não sabem a tatuagem lá que ele fez, o quanto eu sou determinado.
essas coisas. Mas assim, eu não sei se uma lesão como essa de novo, a gente ainda não sabe exatamente o grau. Cara, eu, honestamente, assim, me colocando talvez no lugar dele, um pouco com a minha cabeça e não tanto com a dele. Mas assim, eu pensaria, cara, quer saber? Eu vou Já parar. deu. Vou jogar o MLS. ou a Kings League. Vou ficar aqui como empresário, como jogar aqui o meu Counter-Strike, meu poker, vou virar um jogador de poker. Sabe o que é pior? Eu sinto que se o Neymar tivesse feito essa escolha, em vez de voltar pro Santos, tivesse ido lá jogar com o Ele seria Messi, mais respeitado. no Inter Miami, ele estaria na Copa. Não é questão de ser respeitado, ele estaria na Copa. Porque Você ele acha? tá jogando lá tranquilinho, lá não ia ter essa pegada, não ia ter a mesma intensidade, ia fazer os joguinhos dele. Acho que naturalmente seria convocado. Com o Ancelotti, você Boa acha? discussão. Dentro disso que ele exige dos caras. Não vou dizer que com o Ancelotti seria, mas as chances seriam maiores. Eu acho que diante do cenário do Santos, com pressão, com a questão física, a sequência de jogos que é grande, isso não foi bom pro Neymar, em termos de preparação pra Copa, se é esse o grande objetivo da carreira dele. Se realmente fosse só isso, eu não acho que o Neymar precisa de visibilidade, de se recuperar em algum time grande pra voltar. Não, se ele estivesse só jogando, com alguma qualidade, fazendo seus golzinhos nos Estados Unidos, que é o que o Messi tá fazendo, ele estaria na Copa. E lá a chance, inclusive, dele marcar é ainda maior, né? Até pelo... mais fácil. Mas o Messi também perde uns jogos ali que você vê perdendo de 4-1, de 3-0. Tem Mas algumas derrotas. Segue a sabe vida, qual é a né? diferença? Eu acho que isso tem acontecido. Boa noite, com... Pedro Cunha. É verdade, desculpa. Toda vez eu entro e não dou boa noite. Tá na discussão, com esse assim, seu é o vozeirão. calor do momento. Boa noite a todos. Voz impactante. Vamos lá, eu acho que é uma coisa que tem acontecido com bastante frequência aqui no Brasil e eu acho bom que esteja acontecendo. Cada vez mais a gente vê jogadores voltando e não rendendo aquilo que a gente esperava. Foi assim com o Douglas Costa, foi assim com o William e tem sido assim com o Neymar agora. Eu acho que os caras, eles voltam pro Brasil, e isso é uma visão minha, achando que eles vão deitar aqui. E eles encontram um cenário que não é bem assim. Eles chegam e o futebol brasileiro é um futebol com um nível que não tem o nível do Big Six, do G6 da Premier League, mas é um futebol com um nível alto. É um futebol muito competitivo, é um futebol que sempre tem jogadores de Copa do Mundo. Tem jogadores que jogaram a Copa do Mundo por seleções sul-americanas, tem jogadores que jogam a Copa do Mundo até mesmo pela seleção brasileira. Então, assim, se esses jogadores voltam da Europa, e eu acredito que esse seja o caso do Neymar, achando que eles vão chegar aqui e sem se cuidar, sem tomar todas as devidas precauções e não levar tão a sério como deveria ser levado, achando que eles vão deitar e rolar no futebol brasileiro, isso não vai acontecer. Então o cara não pode voltar para o Brasil achando que ele vai jogar, que ele vai poder jogar campeonato de pôquer, que ele vai poder não levar os treinos tão a sério, e eu nem sei se esse é o caso do Neymar, mas... Parece ser, Parece ser. E vai deitar. Isso não vai acontecer e a gente tá vendo isso na prática. Mas qual que foi a principal diferença, então, não da volta, mas da vinda do Suárez pro Brasil do que a vinda do Neymar? Nossa, o Suárez marcava gol. Não, sim, mas O Neymar eu não. acho que o Suárez chega com uma cabeça completamente diferente da do Neymar. Completamente diferente. Eu acho que todos esses atletas que a gente compara o Neymar, ou que ele deveria ser comparado, tem uma cabeça diferente do Neymar. Todos esses jogadores. Que ele atuou junto, que ele jogou contra, que ele rivalizou, todos eles. O Suárez, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Num dado momento, o Neymar pode ter sido melhor que todos eles num recorte. Né? Sim. Você pega 2015 do Neymar ali. Exatamente. Mas assim, Barcelona. em algum momento o Neymar ele teve outros focos e esses caras continuaram tendo o mesmo foco, mesmo que a idade chegue, mesmo que o nível caia, As limitações as comecem a limitações aparecer. comecem a aparecer. E nesse ponto o Neymar destoou. A questão é, o Neymar ele tem um discurso que me parece muito distante da prática. Se ele fosse um cara que falasse, gente, eu sou assim mesmo, eu quero viver essa vida, a gente não estaria aqui pegando no pé dele, no sentido de pegar no porque pé. é complicado. Na segunda ele fala que ele tá comprometido com a seleção, com o futebol, e na terça não aplica isso no e campo. assim, muita gente pode estar ouvindo aqui e pensar, pô, mas vocês são muito injustos, porque o cara, ele se machuca e isso foge do controle dele. Eu não tenho essa visão. Esse tipo de lesão que ele vem tendo, me parece, pelo que a gente ouve de alguns especialistas no futebol,
me parece ser algo muito ligado ao fato do cara não se cuidar tão bem. E muitas das opiniões que a gente deu aqui não tem a ver com essa lesão, e sim com a passagem do Neymar até aqui pelo Santos, Sim. que já não estava sendo boa, né? E a lesão serve para ser mais um porém, mais um ponto de dificuldade. E é o que o PDV falou, a gente não sabe como está sendo o dia a dia do Neymar, a gente escuta, a gente ouve, inclusive se falaria muito menos se ele estivesse fora do Brasil, né? Ele estando por aqui próximo também facilita para que existam as fofocas, as informações sobre a vida dele particular, o que a gente tenta não entrar muito. Mas é isso, o Neymar nunca foi esse perfil de se cuidar. Ele não vai ser um Suárez, isso não vai ser o Messi nem o Cristiano Ronaldo. Ele pode ser o que o PDV mencionou agora há pouco muito bem. Uma carreira mais parecida com a do Ronaldinho, com a do Ronaldo, que voltaram também ainda jogando bem pro Brasil, mas não durou tanto. Talvez o tempo do Neymar já tenha passado nesse sentido. Eu acho que a busca por recuperação não é algo a se lamentar. Eu não tô lamentando que o Neymar voltou pro Santos. Nossa, como ele foi tonto, como ele foi bobo de voltar pro Santos. Errou. Eu achei uma atitude legal, achei bacana, torci para que desse certo. Sim. Mas a gente deixa de acreditar quando a gente vê que a postura do jogador como um todo, durante a carreira, se faz cobrar agora. E outra? Justamente na vez do Santos. Eu não gosto de deixar a minha crítica só pro lado físico. É bola jogada, eu tenho falado isso aqui há algumas semanas. O Neymar não está jogando bem. Neymar, quando está em condições, não está lesionado, não está jogando bem, porque mesmo quando não está lesionado, ele está fisicamente abaixo dos outros e não tem mais a explosão que ele sempre teve. O Neymar, desde os 17 anos, moldou o estilo de jogo dele para um jogo de explosão e de superar contato físico. O Neymar nunca foi forte, mas o Neymar sempre aguentou o tranco, principalmente quando foi jogar de 10. Atualmente é um jogador que tecnicamente está mal, que entrega pouco ao Santos. Estou com os números aqui, são 21 jogos com 6 gols e 3 assistências. No Brasileiro, 13 jogos com 3 gols e 0 assistências. A última participação dele em gol foi contra o Juventude e antes disso, vou puxar aqui, Mirassol, Internacional, Sport e Juventude, 4. Cruzeiro, Vasco, Fluminense e Galo, mais 4. Então, dos últimos 8 jogos, ele participou de gols em 1 contra o Juventude no Morumbi lotado. Foi aí que ele faz, inclusive, 2 gols contra o mesmo Juventude. O Sérgio Randall, nosso ouvinte, manda aqui uma mensagem. Eu acho importante destacar, porque eu comparo o Neymar com um nível de jogador. E ele cita aqui, o Neymar jogou mais vezes que o Lucas Moura. Bom, a gente vem falando aqui, destacando o ano de 2025 do Lucas Moura, que é uma decepção com relação à parte física. E eu acho que tem muito a ver com algumas decisões do DM do São Paulo. Ou não até, tem a ver até com, às vezes, a comunicação do DM do São Paulo, que foi, talvez, assim, fraca, e ficou aquela situação de que o Lucas Moura pode voltar a qualquer momento e ainda não voltou. Mas, Sergião, a minha comparação do Neymar é com Cristiano Ronaldo, Messi, esse tipo de jogador. E é por isso que eu cobro mais o Neymar. O Lucas Moura, ele foi um bom jogador, mas reserva nos 2 clubes que ele passou na Europa. Perfeito. Ele foi reserva no Paris Saint-Germain e ele foi reserva no Tottenham com bons lampejos. Ele foi embora do Tottenham jogando pelo Sub-21 do Tottenham. Você lembra disso? Exatamente. Pro nível do futebol brasileiro, eu acho o Lucas Moura um jogador formidável. Um ótimo jogador. Mas o Neymar é outra prateleira e é por isso que a gente fala dessa situação. Eu não falo do Lucas Moura jogar a Copa de 2026. E nem falamos do Lucas Moura em 2022, por exemplo, né? Em 2018. O Lucas Moura foi falado, acho que talvez só em 2014. É. Ali, quando ele vai pro PSG e começa a ter alguns jogos bons. Acho que foi o único grande momento do Lucas Moura de nome em seleção. Então, assim, a gente fala do Neymar no sentido do Neymar ser um jogador extra classe mundial. E que veio pro Brasil, retornou ao Brasil e não consegue desempenhar um bom futebol. A minha situação com o Neymar, ela é essa. O Lucas Moura é um ótimo jogador e no recorte São Paulo, a gente tem que bater muito na tecla. O Lucas Moura tem um 2025 decepcionante. É um cara que talvez também não tenha mais condição física, pelas características que ele tem de jogo, de render como se espera dele. Ponto. Mas estão em prateleiras sem comparação. Sem né? comparação. Sim. Sem comparação. Ainda em relação ao Neymar, só até para já deixar claro pro ouvinte, antes mesmo desse desfalque, dessa lesão ser confirmada, já parte da torcida do Santos já vinha pedindo para que ele fosse reserva, tá? Para que ele não começasse o jogo como titular. Isso vai acontecer agora, né? Com ele sendo um desfalque não estando em campo, e a gente vai conseguir observar como o Santos... Porque
assistindo e vendo o Santos jogando, ainda há muita dependência de mandar a bola para o Neymar. Sempre passar a bola para o Neymar. Sem ele em campo, talvez o futebol consiga fluir melhor no Santos, com o Roleiser e o Vitor Hugo no meio campo. A gente vai ver isso no domingo contra o São Paulo.